Oi família, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E o vídeo de hoje será tudo que você precisa saber para viajar com criança ou bebê. Então vamos à primeira dica, que é sobre o passaporte. O passaporte do bebê tem que ir os dois pais para fazer a entrevista, né? E tem que levar uma foto do bebê com fundo branco, sem nenhum acessório. O fundo tem que ser branco mesmo, porque a gente bateu uma foto em casa e mandou imprimir, e o fundo não estava totalmente branco. E quase que a gente não conseguiu fazer no dia, mas a moça jogou lá no computador dela, eles fizeram alguma coisa que conseguiram ajeitar a foto e passou lá para fazer o passaporte. Mas para não ter erro, bate a foto, faz o recorte da criança e bota o fundo branco. E tem que levar o termo assinado também. É um termo que diz que a criança só pode viajar com os dois pais, ou ela pode viajar com um dos pais também. E lembrando que o passaporte de criança até 2 anos ou 1 ano. Se eu não me engano, como a Luísa tem menos de 1 ano, o passaporte dela tem validade de 1 ano. Porém, a maioria dos países pede 6 meses de validade no passaporte. Então, no caso, o passaporte tem 6 meses de validade, né? E no dia que tu vai lá para fazer o passaporte, o bebê tem que ir também. Mas no dia de retirar o passaporte, tu pode ir sozinho. Não precisa levar a criança, pode ir ou o pai ou a mãe. Um dos dois já consegue fazer a retirada. E hoje o valor para fazer o passaporte está em R$256. Eu vou confirmar certinho, mas a princípio é isso. Vou deixar na tela para vocês. E eu acho que é isso. Se tiver mais alguma informação que a gente lembrar na hora de editar o vídeo, a gente vai colocando na tela para vocês, tá? Quanto à vacina da febre amarela, alguns países pedem, né? E a questão da idade, né? A Luísa não precisou fazer, mas a gente teve que trazer um termo que a médica dela teve que assinar e dizer o motivo por que ela não poderia ter feito a vacina. A vacina da febre amarela é recomendada só com 9 meses em diante. E nós temos o certificado da febre amarela da Anvisa. E a Luísa, a gente precisou trazer apenas o papel da médica, né? Lembrando que a gente ficou com bastante dúvida sobre essa questão da Luísa, né? E a gente ligou na Anvisa. O que a moça falou pra gente? Ela disse que já é para eles terem em todo lugar esse conhecimento que crianças com menos de 9 meses não podem tomar essa vacina. Mas ela indicou levar o termo também. Porém, na hora que a gente foi fazer o check-in, não foi solicitado nada dela, só da gente. Mas façam para garantir. E no próprio termo, a médica da Luísa botou que o que ela não poderia fazer essa vacina é devido à idade dela, né? Então, garante aí. Mas a princípio todo mundo já sabe disso. Também outra coisa é que a nossa carteirinha de vacina da febre amarela é daquela antiga, que é um papelzinho amarelo. Vou colocar a foto para vocês. E aquela a gente fazia presencialmente, agora é tudo feito online. Então tu entra no site da Anvisa, não sei, ou gov.br. É gov. E tu solicita por lá mesmo. E também só precisa mandar a foto do documento da criança, se eu não me engano, e a foto da carteirinha de vacinação. No caso, o Breno já tinha essa vacina, então eu só precisei tirar foto ali da onde estava indicando que ele tinha tomado na carteirinha de vacinação. Tirei a foto, mandei ali no Gov. Demorou mais ou menos quantos dias? O prazo é até 10 dias úteis. E tem um campo ali que tem que assinar, né? Aí menor de idade não assina, então um dos pais pode assinar, não precisa ser os dois. E também, quando for tomar a vacina, peçam para eles colocarem certinho o lote, todas as informações da vacina no cartãozinho, porque senão vocês não vão conseguir fazer a solicitação pelo site. Isso é bem importante, tá? Outra coisa que vocês precisam saber é que a mala de despacho, tanto a criança, quando ela não paga a passagem, ela não tem direito à mala de despacho. A criança que paga, né? Por exemplo, o Breno tem 7 anos
E como a gente pagou a passagem pra ele, né? Não é o mesmo valor que a nossa, mas a gente pagou. Ele tem direito a uma mala de despacho e mala de mão. O bebê, como a gente não pagou uma passagem, né? A gente só paga uma taxinha, eu acho. Tem direito ao despacho do carrinho. Até a entrada do avião a gente consegue despachar o carrinho de graça, né? Então é uma das dicas que eu quero dar pra vocês, é essa. Vou falar agora sobre o seguro viagem. Muitos países não pedem seguro viagem para te entrar neles, né? Porém agora com a pandemia, alguns estão exigindo seguro viagem com cobertura para Covid. Então tem que ficar de olho nisso. Inclusive vou deixar alguns links aqui para vocês na descrição, que tem a informação se o país exige ou não. Porém, toda viagem que a gente faz a seguro viagem, ainda mais nessa que a gente veio com as crianças, né? É uma coisa que a gente paga, que a gente não quer usar, mas é bom ter para uma emergência, né? No caso dessa viagem, a gente fez pelo cartão Mastercard Black, o seguro viagem do cartão mesmo. Fiz uma pesquisa entre o Visa Infinity e o Mastercard Black, e achei da Mastercard bem melhor. E o principal ponto é que não precisa ter o desembolso de dinheiro, ou seja, nos seguros viagem e do cartão, se tu precisar usar, tu vai, paga com o teu cartão e depois tu pede o reembolso. Da Mastercard não, se tu precisar usar, tu entra em contato na central e tu fala que precisa usar, eles vão te indicar um médico para ir e tu não vai precisar pagar nada com o teu cartão. Ou seja, tu não tem a burocracia de pedir o reembolso depois. Outro ponto também que a gente entrou em contato com a central da Mastercard é que o Adams a gente já está junto há mais de 10 anos, mas a gente não é casado, a gente não tem nenhuma comprovação de união estável e tal, no papel. E quando tu solicita para o teu cônjuge, tu precisa ter a comprovação para fazer a utilização do seguro. Então, entrei em contato com eles, eles informaram que como a gente mora na mesma casa, cada um tem um comprovante de endereço no seu nome, do mesmo endereço, isso serviria como comprovação. E também a gente tem os filhos juntos, né? Então a gente encaminharia a certidão de casamento junto para reforçar a nossa união, né? Não façam viagens sem seguro viagem. Não dê sorte para o azar. E não façam esse tipo de coisa para não ter que usar o seu seguro viagem sem necessidade, porque aquilo ali pode dar ruim. Galera, vamos falar agora sobre o exame de Covid para vir viajar. A gente veio pela Copa Airlines e no próprio site deles já tem todas as informações que tu precisa para viagem. E eu vou deixar o link para vocês, é só colocar o país de origem e destino, que ali tem todas as informações sobre o Covid, inclusive se precisa ou não da vacina da febre amarela. Então eu vou deixar o site para vocês. E o que tem que se atentar é se o país aceita o certificado de vacinação, que é aquele emitido pelo Connect SUS quando tu tem o esquema de vacinação completo, né, primeira e segunda dose. E se eles aceitam PCR ou antígeno ou os dois. Antes o Brasil só aceitava o PCR para entrar, há pouco tempo eles aceitaram o antígeno. Então, com certeza a gente vai fazer o antígeno, porque sai bem mais em conta, né? Aqui, por exemplo, o antígeno sai $22 aqui na República Dominicana, direto no nosso resort. E o PCR fica entre $79 e $90. Então, vale bem mais fazer o antígeno, né? Também fica ligado no tempo, né? Porque o PCR geralmente é 72 horas. Então, tem que verificar se é 72 horas até a chegada no destino final ou 72 horas no primeiro ponto de embarque. É a mesma coisa o antígeno, que geralmente é 24 horas. No caso do Brasil, tem que ser 24 horas no primeiro ponto de embarque. E para entrar aqui na República Dominicana, a gente teve que fazer o PCR no Breno e era 72 horas até o destino final. E a gente teve que fazer só nele porque a gente já tinha o esquema de vacinação completo e a gente optou por vir em países que
solicitam só o certificado de vacinação, porque já economiza no PCR, né? E também é mais fácil por não ter esse transtorno de ter que ver certinho o horário. Mas a gente teve que fazer nele porque aqui na República Dominicana, quem tem menos de 7 anos precisa fazer o PCR. E crianças com menos de 2 anos não precisa fazer nada, só vir. Então, confiram tempo de exame, idade das crianças, se aceita ou não certificado de vacinação. Acho que esse é o principal nessa dica aqui do vídeo. Pessoal, mais uma dica que a gente acabou de descobrir. A gente fez o exame do antígeno agora. E para te fazer o exame, tu tem que trazer uma cópia do passaporte. E isso ninguém fala pra gente, né? E a cópia eles cobram para tirar aqui no hotel. A sorte é que a gente sempre traz cópia de todos os nossos documentos. Então a gente já tinha, a gente pegou lá no nosso quarto e usamos, e a gente usou aquela mesmo. Porque, olha, eu acho que menos de $5 não deve sair uma cópia daquela, né? Então, façam cópia dos seus documentos e tragam, porque mesmo se eles não pedirem, já tá garantido ali nos teus documentos, certo? Tragam cópia para não ter que gastar depois aqui. Que uma cópia no Brasil é centavos. A outra dica que eu quero dar pra vocês é em relação ao leite da criança, né? A criança que toma, o bebê que toma fórmula. No meu caso, eu fiquei bem preocupada quanto ao leite, né, em pó, de ser confiscado ou até mesmo deles confundir com outras coisas ilícitas, né? Mas aí eu pesquisei bastante e num grupo eu achei que eu poderia levar as latas, porém elas teriam que estar lacradas. E o leite para ela tomar durante a viagem, né, até eu chegar lá, eu poderia levar naqueles potinhos de medida. Não sei se vocês conhecem, vou botar aí na tela a foto de alguns. Então eu levei em potinhos de medida o leite em pó dela e as latas eu botei um em cada mala de despacho e um em cada mala de mão, nossa, né, minha e do Luiz. Pra gente também não ter risco, né, talvez a mala ser extraviada e a gente acabar ficando sem a fórmula dela, ainda mais que, no caso da Luísa, a fórmula dela é especial, então ela tem alergia, né, à proteína do leite da vaca, então ela usa um leite especial. Não tivemos problema nenhum, não foi confiscado, não foi nem checado, e inclusive quem quiser levar água na mamadeira, dentro da mamadeira, pode levar também. Até acho que foi no aeroporto de Guarulhos para o voo internacional. Eu até falei pra moça na hora do raio-x, ai meu Deus, esqueci de jogar a água dela fora da mamadeira, e ela disse que não haveria problema porque eu estou viajando com criança, então não tem problema levar o leite, se for nesses potinhos de medida, lata lacrada. E pode sim levar água dentro da mamadeira e pedir para esquentar dentro do voo sem problema nenhum. Eles são super, pelo menos no nosso caso, né, na nossa experiência, eles foram super gentis e todas as vezes que a gente pediu para esquentar água, eles esquentaram para ela. E quanto a snacks, né, lanchinhos, quando se viaja com criança pode levar lanches, né, lanchinhos como bolacha, chocolate, salgadinho, eu acho que até suquinho de caixinha, se eu não me engano. O que não se pode é levar lanches, né, que eu entenda como comida, né? Por exemplo, arroz, carne, essas coisas não se entra de jeito nenhum em voo internacional, né? Porque eles dizem que a comida em si, né, até plantas, essas coisas, podem levar praga para outro país. Então, eles aceitam coisinhas fechadas, né? Lanchinhos. Pode sim levar. Eu levei bastante, inclusive. Levei balinha fine, levei um monte de coisa. Mas como a gente utilizou da sala VIP, a gente nem comeu no meio do caminho, bem dizer. Esses lanchinhos eu comi mais quando a gente chegou lá no destino mesmo. Mas pode sim levar lanchinhos dentro do avião quando se viaja com criança. Pessoal, e mais uma dica é ficar de olho nos documentos de entrada e saída de cada país. Acredito que a maioria agora deve estar exigindo
preencher esses documentos que informam sobre a saúde do viajante e também informações de aduana. Então tem que ficar de olho nisso, a validade do documento também. A gente foi para Punta Cana, preencheu esses documentos e eles não olharam nada. Eu não sei para que eles solicitam isso, mas estão solicitando, né? Então, como eu já disse anteriormente, eu vou deixar nos links aqui, que ali tem todas as informações para saber se o país que vocês estão indo solicita esse documento ou não. Então tem que ficar de olho nisso, preencher tudo certinho e verificar a validade do documento, tá? A última dica, então, é relacionada às tomadas. Cada país tem um tipo de tomada, né? Então, existe um adaptador universal, onde ele tem várias entradas, vários estilos de tomada em um só. Então, é uma dica bem boa para quem, principalmente para quem leva notebook, câmeras, tudo para carregar e às vezes chega no país e não consegue encaixar. E essas coisas, geralmente, no país que se vai é mais caro, né? Então, mais vale comprar aqui mesmo e levar pra lá. A gente tem, eu vou botar aqui na tela qual é o nosso adaptador universal, mas a gente sempre se salva com ele, tá bom? Então, eram essas as dicas que a gente tinha dar pra... Então, eram essas as dicas que a gente tinha pra dar pra vocês, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma a vocês planejar a viagem de vocês e facilitar. Não é fácil viajar com criança, existem vários detalhes e principalmente quando se vai para um país diferente do nosso, a gente é obrigada a cuidar desses detalhes ainda mais com atenção, tá? Então, espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Acompanha a gente também na rede social, no Instagram, vou deixar aqui no nosso @. Não deixem de viajar com as crianças, vão mesmo com a cara e com a coragem. Basta ter paciência, pesquisar mais o que precisa para cada país. Mas é isso. Curtam muito a viagem de vocês. Beijo, fui e obrigada.